animação. É muito diferente você animar pra ilustrar, porque eu já vi gente falando que todo ilustrador é um animador, mas eu já vi gente falando que nem todo animador é um bom ilustrador. Bom, Como é que é essa... Bom, aí é que tá. Aí, conforme eu te falei sobre o que que você quer fazer com relação à ilustração, é a mesma coisa com relação à animação. O que que você quer fazer, né? Por exemplo, dentro da animação, você pode ser um animador de Stop de motion. stop motion, um animador de logomarca e um animador de personagem, né? Depende do que você quer fazer, né? Por exemplo, se você quer ser um animador onde você vai trabalhar com logomarca, com essa coisa de publicidade ou logomarca, não necessariamente você precisa ser um bom ilustrador, um bom desenhista, mas você tem que ter todo aquele conhecimento de designer, que são aqueles princípios todos, né? E se você tiver uma noção de desenho, ajuda também, entendeu? E, obviamente você tem que então ter... os conhecimentos podem se complementar, tanto os de designer quanto os de Não, ilustração exato. e o de animação. Exato. Não, deixa eu só Claro. deixar uma coisa que talvez eu não tenha explicado bem. O negócio é o seguinte, você não ignora uma coisa para entrar em outra, entendeu? Você leva coisas de uma coisa para outra e vice-versa. Por exemplo, existem ilustradores que não se interessam por animação, entendeu? Ok. E existem aqueles que começam na ilustração e depois migram para animação. Eu vou citar, por exemplo, o meu caso. Claro. Eu iniciei como ilustrador. Você começou estudando pela ilustração, você entrou no mercado pela ilustração. Eu entrei no mercado como Ok. ilustrador, né? Eu me tornei ilustrador sênior. Uhum. E aí o negócio é o seguinte, conforme eu estava te falando, quando o ilustrador ele ilustra uma ideia, né? Uhum. E às vezes o que acontece? Às vezes esse ilustrador ele gosta de contar histórias, né? E aí o que acontece? Às vezes ele acaba se tornando ou um ilustrador de livro, ou um ilustrador de história em quadrinho, ou então um ilustrador que vira um animador, né? E aí o que acontece? Quando você quer ser um animador, agora vamos falar... Antes de entrar nisso, eu só uma observação minha que eu quero saber se isso é verdade. Então podemos dizer que da mesma forma que uma casa precisa ter uma estrutura, a ilustração é a estrutura base para seja o design, seja a animação, tudo se inicia ali na ilustração propriamente dito, ou eu viajei nas ideias, não tem nada a ver? Não, o que você falou, eu acredito que não está muito errado, não. Você precisa ter uma boa base, entendeu? Uma boa base. Aí, em cima dessa base, em cima da sua vocação, é que você vai ver o que você quer. Essa base, ela tem que ter aqueles princípios, né? De proporção, de luz e sombra, teoria das cores, entendeu? E em cima disso daí, aí você vai ver a sua vocação, o que você quer. Aí você quer ser um ilustrador, você segue aquele caminho, né? Você procura as referências e enfim. Mas aí voltando para a questão do... Voltando na sua história, na sua origem, na sua evolução. Vamos lá. Aí vamos lá. Eu comecei como ilustrador, me tornei ilustrador sênior e aí, conforme eu te falei, eu sempre tive vontade de desenvolver alguma coisa com animação. Provavelmente, eu não sei se você chegou a fazer isso ou os seus espectadores já fizeram isso, mas assim, a coisa que a gente chama de flipbook, que é você desenhar na margem do caderno e fazer uma animaçãozinha e depois você... né? Eu fazia isso quando era criança. Então, eu fazia muito Adorava fazer isso quando eu tava na escola. Pois é, eu fazia muito isso. E assim, eu sempre gostei muito de animação, de desenho animado, sempre tive vontade de fazer isso. E aí é o seguinte, a minha migração, ela foi num período onde aqui no Brasil estavam começando a chegar os computadores de casa, né? Os PCs, né? E isso daí facilitou a questão de eu entrar em contato com a animação, né? E, obviamente, no início não ficou bom, entendeu? Eu fazia tudo no papel, entendeu? E depois eu usava a câmera VHS. Câmera VHS para poder fazer a animação. E não ficava legal, não ficava um resultado bom, né? E isso, assim, ao mesmo tempo que às vezes desanimava um pouco, botava na ideia o seguinte, não, peraí, eu preciso arrumar uma outra forma de resolver isso. E aí veio o computador. O computador, ele é uma ferramenta, entendeu? E aí depois eu fiz alguns cursos e fui me aperfeiçoando, fui melhorando meu traço. E aí eu cheguei como... mas eu nunca deixei de ilustrar. Eu ficava como ilustrador e também fazia alguma coisa de animação, entendeu? E foi assim durante
bastante tempo. Ficou ali nas duas artes, Isso, ali trabalhando. Porque a gente, infelizmente, aqui, você, conforme eu falei, você tem que ser meio que multitarefas, né? Uhum. Isso daí é ruim e bom ao mesmo tempo. Porque isso faz com que o profissional brasileiro tenha uma visão do todo, entendeu? Como, por exemplo, eu sei que lá fora a coisa é muito setorizada, né? Por exemplo... É meio industrial, né? Exatamente. E dentro da parte de animação, você tem uma pessoa que só faz os cenários, você tem uma pessoa que só faz as posições chaves, você tem uma pessoa que faz os intervalos entre uma posição e outra. E o brasileiro não. O brasileiro ele tem a tendência a meio que fazer tudo, né? Por conta da... A gente nunca teve muita tradição nisso, né? Então, assim, e a gente não sabia como era feita essa coisa, né? Aí, a internet ajudou a gente a ver como é que era feito isso, entendeu? Hoje em dia você faz curso pela internet, você faz workshop, entendeu? E isso é uma forma de fazer o mercado aqui crescer, né? Entendi. Pra você ter uma ideia, um dos primeiros desenhos animados, que é a Sinfonia Amazônica, ela foi feita por uma pessoa, um cara, Nossa entendeu? Senhora, eu fico imaginando o trabalho. Pois o cara, mas é um pioneiro, entendeu? Sim. Ele sozinho, ele conseguiu. Na entendeu? raça, na Na raça, coragem. ele conseguiu, entendeu? E, bom, enfim, aí eu migrei para a parte de animação, fiquei nessa parte durante um tempo, aí surgiu a oportunidade de eu estudar software de 3D, né? Que também é uma coisa, né? Depois que a gente vê esses filmes todos, Jurassic Park, Gasparzinho, você fica, pô, como é que eles fizeram isso, né? E o 3D é uma coisa à parte, então. É uma coisa... isso aí é uma outra coisa, né?